Bom dia, meus queridos, graça e paz. Vamos ler hoje um trecho do apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que estamos no século 21, presenciando estes acontecimentos tão inesperados, certamente nós nos lembraremos do passado, lembraremos de situações que nós vivemos no passado e que nós nem sonhávamos em passar pelo que nós estamos enfrentando hoje. Certamente, meus queridos, o nosso passado, nós temos lá muitas coisas boas, coisas que nós celebramos, festas, motivos de superação, grandes coisas que aconteceram e certamente devemos lembrar das coisas boas que aconteceram no nosso passado. Mas se ficarmos só no passado, vivendo só das lembranças passadas, nós corremos um sério risco de entrarmos em estados depressivos, estados de tristeza profunda, porque deixaremos de viver o dia de hoje, o presente, relembrando apenas coisas passadas. Ficar pensando em situações negativas do passado não é nada bom. Certamente o momento que nós estamos vivendo é um momento muito ruim, muito negativo. Talvez daqui a alguns meses nós estaremos olhando para este momento e podendo até ficar pensativo, triste, chateado por muitas coisas ruins que nós presenciamos durante a quarentena. Certos dias, meus queridos, nós ficamos pensando em situações negativas do passado, ou em situações que vivenciamos que nos provocaram desânimo. O cansaço mental, emocional, tanto quanto o cansaço físico, nos tira do foco, do alvo, e não podemos ficar com os nossos pensamentos presos em situações negativas. O apóstolo Paulo aqui, ele nos fala sobre isso, sobre situações ruins do passado, situações que a gente viveu e que não vale a pena recordar, Só para você entender, situações ruins do passado, vou dar um exemplo simples. São como aquela comida que estragou na sua geladeira e você ali percebendo aquela coloração, a textura do alimento, o acúmulo de líquido indevido na comida e talvez até mesmo o odor, você imediatamente vai procurar retirar aquele alimento estragado da sua geladeira, jogar no lixo, desinfetar a geladeira, e evitar que aquele alimento impróprio para o consumo possa ser consumido por alguém, que não percebeu que ele estava lá mofado, estragado, com bactérias e podendo mesmo comprometer todos os outros alimentos que estavam na geladeira. Assim é a nossa vida, Quando você começa a pensar em situação negativa do seu passado, coisas ruins que você vivenciou, você não apenas contamina o seu próprio pensamento, como quando você conversa, fala para outras pessoas, também você vai provocar, uma situação também, muitas vezes de tristeza no coração daqueles que vão escutar a sua história. Essas coisas ruins do passado, meus queridos,
aquilo que não pode agregar coisas boas ao presente, procure esquecer, né? O apóstolo Paulo aqui ele nos fala, né, para nós olharmos em frente para o dia de hoje, concentrarmos as nossas energias nas oportunidades boas que Deus deu para nós servirmos Ele no momento atual. Fazendo isso, nós não ficaremos desanimados, pois estamos no presente sonhando com o futuro. E é muito bom sonhar, né? Sonhar faz parte da nossa vida. Nosso modelo de superação, meus queridos, não são as pessoas que convivem conosco, né? Nós não devemos, meus queridos, viver em competição, né, com os nossos irmãos da fé, né? O modelo nosso de superação, né, é olharmos, né, para Jesus. O nosso interior deve ser confrontado com o Mestre Jesus Cristo. Ele é um modelo. O comportamento de Jesus é o melhor comportamento, né? Então é isso que é importante, né? O nosso alvo, a nossa motivação para esta vida é a busca constante pela maturidade na fé. E esse caminhar na fé é caminhar olhando para Cristo, olhando para os passos de Jesus. O nosso alvo é nós querermos ser em cada dia, meus queridos, melhores, né, do que nós fomos no dia anterior, no dia de ontem, e mais parecidos hoje com o Mestre Jesus Cristo. Uma vida com Jesus Cristo é uma vida de paz, uma vida de segurança e felicidade eterna, né? Somente em Jesus, né, vale a pena nós concentrarmos a nossa carreira cristã. Quero ler ainda com os queridos o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Olha o que Jesus nos ensina. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus Cristo nos fala para nós permanecermos nele. O que significa isso? É nós em cada dia, né, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos o nosso pecado, a nossa insignificância, reconhecermos que por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso esforço, e sozinhos nós não poderemos avançar. Mas Cristo está disponível para nós em cada dia. Hoje é o dia de você aí poder pegar a sua Bíblia, manuseá-la, ler a sua Bíblia, entender a vontade de Deus. É tempo também de você poder orar, estar em comunhão com o Mestre Jesus. Ele está pronto para te atender. Ele diz para você hoje, né, para você permanecer nele. João 15, versículo 5 também nos fala, Jesus nos fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você se lembra aí quando você foi em algum sítio e você viu lá uma árvore frutífera, por exemplo, uma árvore carregada de mexerica, né? Quem não gosta aqui de pegar lá uma mexerica no pé, descascar, chupar aquela mexerica, é muito gostoso, né? Então, Jesus nos compara, né, com uma árvore frutífera, uma árvore que produza muitos frutos, que muitas pessoas possam, né, se alimentar de Jesus que está dentro de você, como aquela árvore, né, como aquela planta, como aquela árvore frondosa e frutífera,
né, que produz muitos frutos. Jesus deseja que você produza muitos frutos e que outras pessoas possam vir e se alimentar de Jesus, né, da palavra de Deus, através da sua vida. Que Deus nos ajude a olharmos para Jesus Cristo, o nosso alvo, a vivermos com Ele aqui na terra, a estarmos ligados com Deus em plena comunhão com os irmãos da igreja, servindo com alegria, com determinação, motivados e dando frutos para a vida eterna. O passado, como disse aqui o apóstolo Paulo, né, ficou para trás. Vamos esquecer das coisas ruins do passado. Jesus Cristo já te perdoou. Vamos agora olhar para frente, juntarmos as nossas forças, olharmos para o alvo, e o alvo é Jesus. O meu alvo, o seu alvo nesta manhã é Jesus Cristo. E ele nos fala, o apóstolo Paulo nos fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Siga Jesus. Seja feliz com Jesus no dia de hoje. Amém.